Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje estaremos dando sequência ao assunto relacionado à acusação, grave acusação contra o pastor lá do Goiás, acusado de ter abusado de mais de 50 mulheres, a sua grande maioria adolescentes. Isso ele teria feito durante algumas décadas, durante todo o seu ministério. E a gente trouxe essa informação no último vídeo que foi publicado neste canal e a gente vai inclusive deixar no final para que você possa assistir junto com a gente, se você não viu ainda, os depoimentos de algumas vítimas que narraram de forma detalhada como que esses abusos aconteceram há mais ou menos uns 20 anos, pelo menos o que a gente está acompanhando aqui. Os casos são muito antigos, mas só agora começaram a estourar, como diz o jargão popular. E aí muitas mulheres estão denunciando esse caso. E, inclusive, no vídeo de ontem eu falei para vocês o seguinte: a gente já tem o nome, já tem a fotografia, já sabe qual é a igreja, já sabe quais são as redes sociais, mas por aí, a orientação do advogado que está cuidando desse caso, a gente preferiu não expor antes que a denúncia fosse formalizada na delegacia. Não fazia sentido publicar essas informações de quem é o indivíduo antes de uma formalização. E como a gente já tem essa formalização, foi feita uma denúncia na tarde dessa quinta-feira na delegacia. Ele, inclusive, já foi ouvido e a polícia, até o que se sabe, a delegada que está acompanhando esse caso, já está entrando com um pedido de prisão do pastor. Agora é aguardar para que o juiz possa ou não deferir esse mandado de prisão. Mas eu vou ler junto com você a matéria e à medida que eu vou lendo a matéria, eu vou mostrando para vocês quem é esse cidadão. O nome dele é Dagmar José Pereira, pastor Dagmar José Pereira. Vamos ver essa matéria? A Polícia Civil do Estado do Goiás, a matéria inclusive foi publicada no fuxicogospel.com.br, você pode consultar lá, se você quiser ler essa e outras informações, não só sobre esse assunto, mas sobre vários assuntos que estão acontecendo, inclusive, infelizmente, dentro desse mesmo segmento de abuso. A Polícia Civil do Estado do Goiás está investigando uma denúncia contra o pastor Dagmar José Pereira, da Igreja Assembleia do Reino de Deus. É uma igreja genérica, da Assembleia de Deus, acusado por dezenas de mulheres de abuso sexual. De acordo com as denúncias, o número de vítimas pode ser superior a 50. As denúncias começaram a ser divulgadas nas redes sociais nesta quarta-feira pela jovem Isabela Sâmara, que compartilhou depoimentos de diversas mulheres que alegaram ser vítimas do pastor. Nesta quarta, Isabela participou de uma live com o empresário Márcio Bieda Júnior, dono de um escritório de advocacia. Ele informou que seu escritório assumiu o caso e que irá pedir a prisão do pastor. Durante a live, eles evitaram mencionar o nome da igreja do pastor, o nome da igreja, antes que a denúncia fosse formalizada. No entanto, a denúncia foi formalizada na tarde dessa quinta-feira e várias mulheres já compareceram à delegacia para prestar depoimento. As vítimas são de diversas regiões do país, incluindo Parauapebas, no Pará, onde ele atuou no início de seu ministério como líder de jovens. Ele teria sido transferido de congregação após o comando da igreja descobrir os crimes. Ao longo dos anos, ele ascendeu na hierarquia até se tornar pastor e continuou fazendo vítimas por onde passava. Agora vem a parte triste. Só para concluir, atualmente ele vive em Senador Canedo, no Goiás, onde também fez dezenas de vítimas. A informação que a própria Isabela publicou, ou melhor, disse no seu perfil no Instagram, é que não para no pastor. Ao que se sabe, parece que o filho dele também, o filho do pastor Dagmar, também tem praticado esse tipo de abuso. É algo que, obviamente, já está sendo investigado pela Polícia Civil do Goiás. A gente torce para que a justiça haja com celeridade para tirar esse camarada das ruas, urgente, e para que todos os crimes sejam investigados. Os relatos são graves. Eu, inclusive, li alguns depoimentos, porque na delegacia os depoimentos foram coletados e aí algumas vítimas tiveram que escrever seu depoimento em próprio punho, registrar em cartório para assegurar que aquela ali é uma fala sua, e foi entregue na delegacia. Eu tive acesso a vários desses depoimentos de vítimas que escreveram de próprio punho, registraram em cartório o seu depoimento, e é uma coisa assim absurda, situações que aconteceram com as meninas em ambientes, até mesmo dentro da própria igreja, mas em ambientes em que ele tinha o controle, por ser líder de jovens, depois por ser pastor.
ele tinha uma liderança muito forte e as famílias confiavam nesse camarada. E como é uma característica, né? Acaba que os pais acabam vendo essas pessoas como sendo muito responsáveis, aí deixa a menina, deixa o menino, deixa quem quer que seja, sobre a tutela, sobre o cuidado. E infelizmente a gente não tem mais, ou não pode, eu nunca pude, né, confiar em terceiros, mas a igreja acaba criando esse sentimento de que não, esse camarada aqui é intocável, jamais ele faria uma coisa como essa, ele é uma pessoa, né, de Deus. E é claro que não é generalizando, é importante sempre lembrar isso, não se trata de que todo mundo é igual, nem que todo pastor, nem que todo líder é pedófilo, é criminoso, ou que vai fazer qualquer coisa nesse sentido, não é todos, mas infelizmente nós temos visto vários relatos de situações que têm acontecido, e esse caso do pastor Dagmar José Pereira, da Igreja Assembleia do Reino de Deus, é apenas mais um. O número de vítimas é muito expressivo, e isso vai com certeza repercutir ainda mais à medida que as mulheres vão começando a se apresentar. Eu vi hoje, por exemplo, o SBT local já fez uma reportagem a respeito desse caso, eu estava assistindo ao vivo, eles inclusive reproduzindo os vídeos dos depoimentos de algumas vítimas, já trazendo informações a respeito do que a delegada falou. A delegada teria dito que não iria se manifestar por enquanto, que ela continua ouvindo as vítimas que não param de aparecer, e nesse intervalo ela prefere focar exatamente na investigação antes de dar qualquer entrevista. Mas, como eu disse, é um caso grave, é um caso de repercussão com certeza nacional. Se for confirmado, né, mais de 50 mulheres podem ter sido vítimas desse pastor, e é uma coisa triste. Agora, veja, mais uma vez o estado do Goiás, né, vindo um caso de abuso por parte de um líder religioso. Naturalmente, infelizmente, né, não se trata só do Goiás, é uma coisa que já é generalizada no país inteiro, mas é preciso levar em consideração também que lá a gente tem esse triste registro de mais um triste caso, né, de abuso vindo de um líder que usa da sua atribuição, da sua posição na igreja para abusar de jovens e de mulheres. Denuncie, se você foi vítima desse ou de qualquer outro pastor, ou de qualquer outra pessoa na escola, no trabalho, onde quer que seja. Não se cale. Muita gente tem criticado essas meninas que estão falando agora, somente agora, mas é importante levar em consideração que quando se é adolescente, quando se é criança, existe todo um cenário que se cria, uma atmosfera de medo, de terror, de ameaça, e infelizmente é comum as vítimas preferirem silenciar, talvez por medo do que o agressor pode fazer a ela ou a sua família, ou até por medo do que a família pode pensar quando souber que ela foi abusada. Então não recrimine a vítima, jamais. Sempre condene o criminoso e denuncie, não se cale. Se você quiser continuar acompanhando esse caso, se inscreve no nosso canal, a gente vai continuar acompanhando. Vamos tentar inclusive trazer algumas entrevistas aqui com o advogado, com as vítimas, com quem quer que seja, para a gente poder trazer mais detalhes a respeito desse crime que é absurdo, muito triste, e que infelizmente está se tornando cada vez mais comum nesse nosso meio evangélico. Então se inscreve, ativa a notificação, e aí quando a gente publicar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. Comenta o que você pensa a respeito de tudo isso, e também deixa o teu joinha, isso ajuda demais o nosso canal. Vou deixar aqui do lado o vídeo em que a gente traz vários depoimentos. Foi um vídeo publicado ontem, nele eu não cito o nome do agressor, mas eu mostro os vídeos de algumas vítimas falando como que foram essas agressões. Tchau!